Seria banal dizer que a vida é um processo estranho, maravilhoso e misterioso, mas ela é. Em sua carruagem triunfal de antimônio, o alquimista Basil Valentine descreve o seu antimônio como um veneno mortal, de um lado e de outro lado, um potente medicamento quando purificado de forma alquímica. Aparentemente, esse material da Golden Dawn deve ser descrito da mesma maneira, recordando-me de um velho adágio a respeito de dinheiro. Ele passa pelas vidas de um número infinito de pessoas para mudar suas vidas catalisticamente, mas no processo ele se mantém sempre intocado. Ao mesmo tempo, lembro-me de várias cartas recebidas há muitos anos após a publicação do primeiro dos 4 volumes da edição original. Qualquer um poderia ter pensado, julgando pelo tom de algumas dessas cartas, que eu me exaltara ao trono do próprio Deus Todo-Poderoso. Algumas cartas foram enviadas por membros ativos da Ordem, espalhados em várias partes do mundo, corroborando muitas das alegações críticas feitas anteriormente no meu livro, My Rosicrucian Adventure, Minha Aventura Rosicruciana. Apesar desse último livro ter sido publicado independentemente de Golden Dawn, ele foi originalmente escrito para servir de introdução ao ensino para todo o corpo da Ordem. Por outro lado, havia uma longa carta do falecido Capitão J. Langford Cartin, sob o nome consagrado da Ordem, admoestando-me severamente por ter publicado os ensinamentos secretos da Ordem e pedindo-me para que nunca mais me referisse a ela nominalmente. E por mais estranho que pareça, uma das últimas cartas de Aleister Crowley, antes de nos separarmos, conforme está descrito no livro O Olho do Triângulo, afirmava 2 coisas. A primeira era relativa à minha declaração de que um dos dirigentes oficiantes havia passado rapidamente pelo ritual iniciatório, como se estivesse lendo um romance qualquer. Ele observou que eu deveria ter-lhe dito, rudemente, para procurar outro lugar ou algo desse tipo. E segundo, com relação ao próprio material, ele simplesmente me repreendeu severamente, dizendo que eu não tinha absolutamente nenhum direito de publicar esse material e de ter quebrado a minha sagrada obrigação de confidencialidade. Muitas décadas antes, ele havia publicado esses mesmos ensinamentos da Ordem no livro Equinócio, obedecendo ao comando direto dos chefes secretos da Ordem, pelo menos foi o que ele alegou. Se Crowley não aprovava a minha atitude, eu devo ser suficientemente egoísta para assumir que o meu trabalho editorial era muito melhor do que o dele, e o do seu assistente na época, o capitão J.F.C. Fuller. Minha versão certamente era melhor organizada, mais aderente à letra do sistema da Ordem e não deturpada por muitos comentários estranhos e abomináveis distorções. Portanto, aqui estamos. Alguns aprovaram a publicação desses livros, muito poucos desaprovaram. É tudo o que importa. O que fiz no passado já foi feito. Basicamente não me arrependo. Talvez um leve remorso quanto à dúvida de se a publicação realmente proporcionou algum benefício e se os estudantes tiveram condição de usar o sistema da maneira que eu esperava. Essa é uma dúvida muito séria. A instrução oral tem um valor inestimável e deve ser dada somente sob a orientação de um professor ou dentro da estrutura de uma ordem. As últimas 2 ou 3 décadas revelaram algo mais como uma clara desvantagem. O estudante de nível médio, ao abordar os livros Golden Dawn,
foi simplesmente sobrecarregado pelo peso e riqueza do material de ensino original. Ao folhear o conjunto de 4 grandes volumes e entendendo pouco do seu conteúdo, ele ficou totalmente confuso, mergulhando no desespero sem parar o suficiente para estudar o sistema em pequenas sessões, até descobrir sua intenção e seu propósito. Dentro da ordem, ou em qualquer outra organização oculta, o estudante nunca é bombardeado com demasiado material de estudo no início. Ele é alimentado aos poucos, mensalmente. Alguns críticos consideram esse procedimento como um chamariz, apenas para manter o estudante pagando o seu curso durante um longo tempo. Em alguns casos, isso pode ser verdade, mas o procedimento faz parte da filosofia do próprio ensino, para que o estudante possa aprender um pouco de cada vez, transmutando seu aprendizado em propriedade pessoal e assimilando-o em sua própria estrutura psíquica. E aos poucos, o volume de material é aumentado, de acordo com as suas possibilidades. Periodicamente, os estudantes eram submetidos a exames orais e escritos, rotinas para verificar se conseguiram ou não assimilar e entender as lições transmitidas, e não para efeito de qualquer promoção. Esse procedimento não é possível em um livro como a Golden Dawn. É claro que ele poderia ter sido reeditado em forma de tarefas, levando em consideração o que foi exposto, advertindo o estudante a não seguir em frente sem ter entendido plenamente cada segmento do trabalho. Mas ele não foi feito dessa forma. Portanto, nessas circunstâncias, somente resta ao estudante inteligente conseguir descobrir a sua própria técnica de estudo. Caso não seja astuto o suficiente para perceber a praticidade ou a necessidade do que foi dito, evidentemente ele não estará à altura de lidar com o material, que, aliás, nem deveria possuir. O conselho que eu daria aos estudantes sérios da grande obra é este: estudem o conteúdo dos 2 primeiros volumes, ora combinados em um só volume, como se fossem membros de uma ordem e estivessem recebendo uma lição mensal da sede. Leiam todo o material, 1 ou 2 vezes, só para ter uma ideia do que se trata, para em seguida estudar com afinco umas poucas páginas de cada vez. Se de início essas páginas não lhe parecerem claras, então sugiro a complementação de outras leituras. Primeiro, eu recomendaria um antigo livro meu, O Jardim das Romãs. Trata-se de um esboço simples da Cabala, que abrange a espinha dorsal da filosofia da ordem. Esse livro ficou esgotado durante muito tempo, mas graças a Llewellyn, uma nova edição logo estará de volta ao mercado. Ele poderá ser um guia útil para as primeiras preleções do conhecimento da ordem, constantes do primeiro volume de A Golden Dawn. Neste volume, 2 documentos da ordem são particular e extremamente importantes: O Caminho do Camaleão, que trata de maneira compreensiva a árvore da vida, e o outro é intitulado O Microcosmo. Minha sugestão é que eles sejam estudados repetidamente e, se necessário, usando o livro O Jardim de Romãs, como um companheiro que pode simplificar as coisas com o seu conteúdo. Às vezes, a linguagem de S. Liddell MacGregor Matters, que aparentemente foi o autor desses documentos, não é tão simples quanto deveria ter sido. De qualquer maneira, nada deve deter o estudante sério na extração da última gota de alimento intelectual desses documentos. Também há uma nova edição de outro livro de minha autoria, A Árvore da Vida, publicado por Samuel Weiser, que proporciona uma introdução elementar aos procedimentos da magia, o coração e o núcleo do trabalho prático da ordem. Com esses 2 livros simples e somente algumas poucas páginas do A Golden Dawn estudadas regularmente,
a maioria dos problemas complexos deve ser eliminada. Esse curso é análogo ao procedimento usado, diríamos, em uma viagem pelos Estados Unidos, de Los Angeles até Nova York, cerca de 4.500 quilômetros. É uma bela distância, mas estabelecendo objetivos intermediários e marcando-os em seu mapa rodoviário, a viagem ficará mais fácil. Dali para frente, cada dia tem o objetivo de alcançar uma etapa de 400 a 500 quilômetros de onde você estiver. Dessa maneira, o objetivo intermediário será facilmente alcançado, sem que o motorista fique sobrecarregado pela enorme distância da meta final, ou seja, Nova York. Praticamente o mesmo processo deve ser seguido aqui, no que se refere ao material de estudo. Assegure-se em permitir tempo suficiente para absorver totalmente o conteúdo inicial antes de seguir adiante. Mais pressa significa menos velocidade. Use seu tempo, não há pressa. Há muita sabedoria nesses ditos populares. Nas passagens de abertura do primeiro ritual iniciatório da ordem, encontra-se a notável frase: pelos nomes e pelas imagens, todos os poderes são despertados e redespertados. Essa simples frase prepara o cenário para todos os ensinamentos subsequentes da ordem. Realmente, ela revela o fato essencial envolvido em todo o trabalho prático de magia. A maioria das futuras instruções simplesmente elabora a necessidade de se fazer a correta vibração dos mais altos nomes divinos e desenvolver na imaginação imagens de um tipo ou de outro. Em todos os principais rituais e em todas as instruções deles, como aquelas sobre talismãs e imagens telesmáticas, os fatores básicos são aqueles mencionados na frase citada anteriormente. Nunca se esqueça, quando estiver aparentemente imerso em uma massa de atribuições complicadas e detalhes técnicos, de que a essência da magia é simples. De fato, ela é tão simples que uma grande porção de autodisciplina e treinamento são solicitados para que se torne efetiva. O conselho dado no documento do portal, preparando o estudante para o grau de adepto, é da maior importância. Deve ser lido, relido e estudado um pouco mais. Um dos itens referenciados pela primeira vez nesse documento do portal é a edificação da árvore da vida na aura. Eu achei esse esquema rudimentar tão útil e importante em meu próprio desenvolvimento que passou a ter um grande significado em minha prática cotidiana. Raramente eu me permito adormecer à noite sem acender a luz sobre a minha cabeça, enquanto descrevo em minha mente a formulação de Keter. Essa poderosa técnica de magia é vital e tem a minha grande recomendação. Eu elaborei consideravelmente esse resumo rudimentar em um simples e pequeno manual que escrevi há mais de 30 anos, intitulado A Arte da Verdadeira Cura. Também deve ser útil para o estudante que está apenas sendo introduzido nesses métodos mágicos místicos. Esse documento do portal em particular é um dos mais práticos de todos no currículo da Golden Dawn. O leitor deve estudá-lo, acima de tudo, aplicando aquelas recomendações em seus esforços para integrar ensinamentos em sua vida e em sua mente. Tal aconselhamento é inestimável. Se os estudantes que me escreveram, queixando-se da enorme quantidade e qualidade do ensino, tivessem prestado atenção às instruções e conselhos desse documento, suas opiniões poderiam ter sido bem diferentes. É uma abordagem sensata e racional para um assunto amplo com quase infinitas ramificações. Uma vez que esse aconselhamento seja bem absorvido e assumido, então o estudante poderá começar a lidar com os elementos mais simples dos procedimentos de rituais e cerimônias. A tentativa de lidar com os complexos rituais iniciatórios dos graus sem o devido preparo e orientação
pode acabar em fracasso. O mesmo é verdade para as complicadas cerimônias descritas no 3º volume. Não toque nelas até que você tenha estudado o suficiente para saber o que está fazendo. Isso pode levar um tempo considerável. Comece com o que é conhecido como o ritual menor de banimento do pentagrama. É um procedimento simples. Siga literalmente as instruções escritas e então o próprio ritual não apresentará qualquer dificuldade. Problemas surgem somente quando o estudante se precipita nessas atividades sem o estudo e o preparo adequados. Mantenha esse simples ritual até ser bastante experiente para não praticar o que deve ser feito com a imaginação. Ao realizar os gestos apropriados com seu braço estendido, sem uma arma mágica, isso vem depois, e os movimentos apropriados ao redor de seu próprio eixo, ou ao redor da sala em que você trabalha. Não abandone esse tópico até que a absoluta perfeição seja alcançada, ou será forçado voltar e a dominá-lo antes de seguir para assuntos mais avançados. Então, experimente o simples ritual da Rosa Cruz. Apesar desse ritual ser descrito em um volume posterior aos 2 primeiros volumes, ele pode ser retirado do contexto e ser dominado ao mesmo tempo que o ritual do pentagrama. O ritual da Rosa Cruz ensina a formulação do símbolo nos 4 cantos da sala, ou seja, acima e embaixo do eixo em que você se encontra. Ele faz com que você se cerque do símbolo tradicional. Ele proporcionará a disciplina básica em pelo menos 3 importantes tópicos. 1. Traçar figuras geométricas com a mão. 2. Imaginá-las claramente em sua mente. E 3. Vibrar os nomes apropriados. Uma instrução simples desse último processo pode ser encontrado no documento do portal já mencionado, assim como em outros documentos importantes disseminados nos outros volumes. O estudo poderia ser complementado consultando um outro livro antigo meu, O Pilar do Meio, que resume a maioria dos ensinamentos da ordem com respeito a esse tópico. As meditações mencionadas no volume 1 são relativamente simples, apesar de algum do material descritivo a elas anexado não ser próprio para ser aplicado ao iniciante. Além dessas, ou como alternativa, eu recomendo uma série de meditações ou exercícios psicológicos que podem ajudar muito a preparar o estudante de uma maneira mais dinâmica para essa fase. Elas podem ser encontradas num pequeno livro que escrevi mais recentemente, 12 Passos para a Iluminação Espiritual. Ele deverá ser útil nessa conexão. Também pode ser interessante para o aluno começar realmente a estudar os rituais iniciatórios naturalmente com o grau do neófito. Novamente aconselho muita paciência. Não se apresse. Leia o ritual várias vezes para poder entender claramente a sua importância, o tema de trazer o candidato para a luz e o que está envolvido nos vários movimentos dos oficiantes. Somente depois de estudar profundamente, versado dessas ideias, é que o estudante poderá tentar colocar-se em sua imaginação dentro dos movimentos ritualísticos próprios. Isso deve ser feito em partes, um pouco de cada vez, até ele se sentir à vontade na prática desses movimentos ritualísticos em sua imaginação. O mesmo procedimento deve ser seguido para cada uma das iniciações elementais posteriores. É claro que isso envolve muito esforço e tempo, e deve ser praticado durante muitas semanas ou meses. Apressar-se para poder chegar ao grau seguinte poderá tornar-se uma derrota para o seu propósito, e nada será aproveitado de tudo o que fez. É preciso repetir constantemente. Torne a pressa vagarosa. Não se precipite.
Alguns discursos apresentados por vários dirigentes durante as cerimônias são maravilhosos e vale a pena memorizá-los. A adoração, que é uma constante em todos os rituais e cuja origem é gnóstica, certamente pode ser a que se segue. Santo sois vós, Senhor do Universo, santo sois vós, cuja natureza não formou. Santo sois vós, a vastidão e o Todo-Poderoso, Senhor da luz e da escuridão. Uma outra passagem maravilhosa, que merece um lugar em todas as devoções pessoais e exercícios espirituais é essa. Glória a vós, Pai dos imortais, pois a vossa glória é derramada exultante até os confins da terra. Talvez uma das mais importantes passagens a ser memorizada e que, inequivocamente, está no núcleo de todo o ensinamento cabalista da ordem, é o trecho do ritual do neófito. Poder desequilibrado é o declínio da vida. Misericórdia desequilibrada é fraqueza e desvanecimento da vontade. Severidade desequilibrada é crueldade e aridez da mente. Um livro inteiro poderia ser elaborado a partir desse simples ensinamento. Como o sistema da ordem é repleto dessas joias únicas, é claro que vários volumes seriam necessários para elaborar a beleza e todo o significado de seu ensinamento. Uma outra passagem dinâmica que poderia ser incorporada na prática diária da técnica do pilar do meio é a seguinte: eu venho no poder da luz, eu venho na luz da sabedoria, eu venho na misericórdia da luz. A luz tem a cura em suas asas. Todas são maravilhosas, e sua eloquência permeia minha memória com um sentimento profundo. No trabalho espiritual de cada um lugar pode ser encontrado para muitas dessas passagens. À medida que se progride no caminho da luz, elas assumem mais significado e mais brilho, tendendo a evocar estados superiores de consciência. Gostaria de agregar um pouco mais de conselho geral com respeito a esse documento do portal. Se o estudante não aprimorou recentemente a sua anatomia e fisiologia, cujas essências são partes absolutamente necessárias do arsenal intelectual de uma pessoa bem educada, eu recomendaria um excelente manual que muito me impressionou e que poderia bem corresponder à necessidade da média em geral. Trata-se do livro O Corpo Humano, de Logan Clendening. Ele foi lançado em uma edição que logo se esgotou. Espero que seja logo reeditado em uma fiel versão. Os livros seguintes são recomendados no lugar daqueles mencionados no texto. Do meu ponto de vista, eles são mais atualizados e, portanto, mais úteis. Para um resumo geral do funcionamento psicológico, sugiro o livro Psicologia, de Norman Moon. Do lado dinâmico, um livro elementar de psicanálise, de Charles Brenner. É magnífico, a ser seguido pelo livro O Homem e seus Símbolos, de Jung. A Função do Orgasmo, de Wilhelm Reich. É imperdível. Uma edição mais econômica apareceu no mercado desde aquela data. Eu o considero uma necessidade porque Reich conseguiu construir uma ponte entre as psicologias modernas e o ocultismo. Se estivesse vivo, ele teria um ataque ao ficar ciente dessa interpretação. Mas, com ou sem ataque, ainda é um fato. O que ele tinha a dizer e o método terapêutico que desenvolveu e chamou vegetoterapia foi de inestimável valor em minha vida, e as 200 horas de terapia de anos atrás compreendem uma experiência da qual hoje, em retrospecto, eu não abriria a mão. Com esse material em mente, o estudante sério poderia muito bem ser persuadido, como eu fui, a fazer psicoterapia. Não importa que tipo de escola analítica ele possa escolher, todas são úteis. Todas proporcionam ajuda para o estudante em sua busca pela luz
e servem como um excelente preparo para a séria disciplina da magia e do autoconhecimento. No que diz respeito aos métodos de adivinhação, o conselho dado no documento do portal ainda é válido. Novos e melhores livros sobre astrologia foram publicados desde que o documento do portal foi escrito. O livro Astrologia da Personalidade de Dani Rudyard é um excelente livro para o estudante pesquisador. O autor considera a astrologia como a álgebra da vida, que proporciona relacionamentos significativos aos acontecimentos da vida. Um outro livro, mais compreensível, mas menos filosófico, é o criador e autor de horóscopos de A a Z, de Llewellyn George. Esses dois livros devem ser estudados juntos. Com respeito à alquimia, apesar de algumas das definições básicas das denominadas preleções de conhecimento serem suficientemente precisas quanto à generalização, elas podem ser de pouco valor ao examinar textos espagíricos clássicos. O último trabalho da ordem também é surpreendentemente vago sobre a alquimia e pouco contribui para esclarecer o entendimento. Alguma ajuda externa sobre esse tópico é obviamente necessária. Eu recomendo especialmente o livro O Manual do Alquimista, de Frater Albertus. Apesar da falta de estilo literário, ainda é uma das mais completas introduções à alquimia que jamais encontrei, proporcionando um ABC da instrução prática. Desconheço outro melhor do que esse. As instruções da ordem sobre geomancia encontram-se no 4º volume da edição original, volume 2 desta segunda edição. Apesar de prematuro, menciono isso porque o documento do portal levanta o assunto. Não há nenhuma outra instrução equivalente em qualquer outro lugar. Eu cheguei a gostar da geomancia como método de adivinhação, usando-a e experimentando-a extensivamente durante muitos anos. O método pode ser realizado rápido e facilmente para conseguir uma resposta direta de sim ou não. Porém, maiores detalhes só podem ser extraídos com um pouco mais de aplicação e estudo. Apesar da monotonia e da arrogância de A.E. White, o seu curto método de leitura de tarô, que utiliza uma abertura de 10 cartas, conforme é descrito ao final do seu livro, uma chave pictórica para o tarô, é um método simples, útil e direto. Ele pode e deve ser complementado por algumas das breves definições da ordem, conforme estão apresentadas no 2º volume desta segunda edição. A prática demonstrará o seu valor. O estudante desprovido perceberá rapidamente que sua intuição e suas faculdades psíquicas sofrerão um notável estímulo e desenvolvimento pelo uso desses métodos. O documento do portal sugere que o estudante reflita sobre as palavras e sobre o poder das palavras, o que me lembra algo que eu gostaria de dizer há muito tempo, mas que de alguma maneira sempre deixei para outra oportunidade. Eu gostaria de insistentemente recomendar o livro O Milagre da Linguagem, de Charlton Laird, uma obra soberba de profunda percepção e humor relativa às origens de nossa linguagem. E, em segundo lugar, o tópico da semântica geral, que é uma absoluta necessidade para o estudante sério no caminho. O livro Linguagem em Ação, de Hayakawa. É uma introdução lúcida e perspicaz para um assunto difícil e que deveria ser seguido pelo livro Pessoas com Dilemas, de Wendell Johnson. Poucos professores de ocultismo e de magia se preocupam com a semântica geral. Eu acredito que a maioria nada sabe sobre o assunto. Alguns até a desprezam, provavelmente por medo. Com grande prazer, eu incentivo todos os estudantes a lerem O Problema do Bem e do Mal, ou O Cristo, de Vitvan. Esses dois livros tentam relacionar a sabedoria antiga, tanto a do Oriente quanto a do Ocidente, com as técnicas de Count Korzybski.
que desenvolveu a semântica geral. A leitura dessas obras deve ampliar consideravelmente os horizontes mental e espiritual do estudante sério e sincero. Também o ajudará a manter a cabeça equilibrada no que diz respeito ao emaranhado oculto, de maneira a não ser vítima da grande massa de fantasia e histeria que tristemente se infiltrou nesse campo. Se ao iniciar esse volume de abertura de A Golden Dawn, eu dei a impressão de ter feito pouco mais para recomendar uma ampla seleção de livros, é porque eu tinha um propósito para isso. As publicações sugeridas são excelentes complementos para os requisitos básicos de uma biblioteca sadia de ocultismo. Em segundo lugar, esses livros podem ajudar a treinar o futuro místico e o estudante de magia ser cético, bem informado e intuitivo, tudo ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, eles farão com que a sua mente se discipline, capacitando-o a administrar mais inteligentemente essa grande quantidade de material resumida sob o título de A Golden Dawn. Essa preparação não é fácil de ser conseguida, e é por esse motivo que não deve ser tratada levianamente. Para terminar, eu gostaria de acrescentar que, em minha opinião, a introdução escrita para a edição original ainda é importante. Certamente, o novo estudante deverá se aplicar em estudá-la. Quando foi estimulado por indagações de correspondentes de vários países em todo o mundo, eu frequentemente me dirigi a essa introdução, lendo-a com interesse renovado como se tivesse sido escrita por outra pessoa muito tempo atrás. Elaborada em circunstâncias estressantes, ela conseguiu transmitir os fatos essenciais que envolvem a história e o nobre ensino da Ordem. Eu não acredito que a Ordem tenha motivos para desprestigiá-la, caso este livro sobreviva e seja lido daqui a 1 ou 2 séculos. Ela enfatiza o tema fundamental do ensino da Ordem. Muito tempo viveste na escuridão, abandona a noite e procura o dia. Rezo para que isso nunca seja esquecido. IR, 14 de novembro de 1969.